o mais importante, o cérebro ou o coração? Né, o nosso corpo todo, né? Nosso corpo todo, não dá né? mais para segmentar. Até uma das visões da medicina do estilo de vida é isso, né? Ver a associação Exatamente. entre os sistemas e como isso afeta a saúde como um todo. Uhum. Então, É às um vezes, combo. é um combo, né? A tentativa de segmentar como especialidades faz sentido quando você estuda a fisiopatologia, como que a doença é formada, do ponto de vista ali de fisiologia mesmo. Mas quando a gente pensa no tratamento, separar os sistemas acaba dificultando porque o resultado não é tão efetivo. Uhum. Então, na verdade, todos são importantes, né? E essa integração, inclusive corpo e mente, né? Eu também não posso deixar de fora a mente, os sentimentos, porque essa integração é que a gente consegue realmente ser efetivo no processo. Excelente resposta. Nós somos muito complexos, Exatamente. né? E não é à toa que o subtítulo desse programa é Corpo, Mente e Espírito. Isso, exatamente. Porque a gente tem que olhar para o ser humano de uma forma holística como um todo, né? E assim, Ellen, a medicina do estilo de vida, ela traz justamente isso. Então, assim, só para esclarecer para quem não conhece... O que é a medicina do estilo de vida? Então, não é uma especialidade médica no Brasil, é um movimento que surgiu nos Estados Unidos em 2004 por um grupo de médicos visionários, né, comandado ali pelo Dr. John Kelly e mais vários outros médicos, que viram que o sistema de saúde tinha algumas lacunas a serem preenchidas, né? Então, por mais que a tecnologia esteja melhorando, as medicações mais potentes, procedimentos cirúrgicos, né, com alta tecnologia, foi visto que ainda a gente está vendo que as doenças crônicas, elas estão aumentando. Então, obesidade, doenças cardiovasculares, que é a maior causa de mortalidade no mundo, diabetes tipo 2 e várias outras doenças tipo câncer, que tem a ver com nossos hábitos. Então, esse grupo de médicos se reuniu para colocar realmente assim a base da pirâmide como sendo o primordial no tratamento e na prevenção de várias doenças. Então, surgiu ali esse movimento que rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro, e no Brasil esse movimento tomou mais força a partir de 2018, que nada mais é que o alicerce sobre o qual repousa a medicina convencional, alopática, que já é muito boa. É isso que a gente não pode esquecer. As coisas não se excluem, as coisas se complementam. Então, assim, com todo o avanço, né, tanto da parte de educação médica quanto da tecnologia, infelizmente, ao longo dos anos, foi havendo uma ruptura entre essa conexão corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa resgatar realmente o que faz sentido como primeira intervenção para as doenças crônicas, que é essa base. Então, a gente tem 6 pilares que a gente chama de medicina do estilo de vida, que incluem alimentação saudável, movimento, que seria o exercício físico, o sono, as conexões sociais, o gerenciamento de estresse e o controle de substâncias tóxicas. E a gente tem aí... Falou 5 ou falou 6? 6. Ih, gente, eu perdi uma. Alimentação, o movimento, o sono, gerenciamento de estresse, conexões sociais e controle de substâncias tóxicas. Ah, sim. Tabagismo, etilismo, né? E hoje em dia também a tecnologia em excesso, né, gente? A gente não pode esquecer disso. Já excesso de telas, então, isso tem um potencial de adição já isso, né? Principalmente na infância e na adolescência. Né? E dá pra ver mesmo isso, até nos adultos. Até nos adultos. E eu pego no pé do pessoal com isso. E o que acontece? Apesar dos profissionais de saúde em geral saberem que esses hábitos eles são importantes para prevenção, tratamento, até reversão de algumas doenças crônicas, a gente tem inocência de que só falar sobre mudança vai fazer com que a pessoa mude. E isso é uma abordagem, no mínimo, inocente. Porque a gente sabe que o comportamento ele tem função. E não é tão simples assim. E existe essa lacuna, ali na nossa formação médica, que durante a faculdade a gente não aprende sobre comportamento, sobre psicologia. E a psicologia não é só para transtornos mentais. Então, psicologia é toda a relação do organismo com o ambiente. Então, a gente, depois da faculdade, depois de toda a nossa formação em residência, que foi muito boa, mestrado, a gente sentiu a necessidade de estudar e de se aprofundar mais na ciência da mudança. E a gente tem muitas evidências muito robustas em como fazer isso. Pra você ter uma ideia, a gente tem quase uma centena de técnicas de mudança comportamental. E a gente aprende ali praticamente uma ou duas, que é orientar. Né? E aí, na prática, o que a gente percebe, né? No atendimento médico, né? Desde a época de formado, a gente então atendeu pacientes todos os dias, praticamente, por 20 anos. A gente sempre percebeu, a gente sempre soube da importância dos hábitos saudáveis e sempre orientamos. E é isso que, né, que a Jaci está explicando agora. A gente está utilizando simplesmente a orientação. Faça exercício. Isso é importante para você. Se alimente bem, busque dormir melhor, tente não se estressar. Mas isso não funciona.
Como, né? Muitas vezes Né? a pessoa não sabe o como também, Exato. né? Ou até funciona, mas funciona numa parcela pequena. Vamos imaginar que seja 10% das pessoas que realmente têm uma mudança baseada simplesmente na informação. 5 a 10%. 5 a 10%. Cara, 5 a Que 10? mudam com as Que orientações você normais. orienta, olha, você precisa fazer exercício, você precisa se alimentar Só melhor. com um toque, assim, Isso, né? 5 ou 10%, ou seja, 90% não consegue ser efetivo nesse processo. Da mesma forma que a gente também tem uma lacuna em relação à prescrição de medicamentos. Então, por exemplo, olha, o tratamento antihipertensivo, o tratamento o remédio do colesterol, o remédio do diabetes, a aderência também medicamentosa não é grande, uma Você sabe aderência qual pequena. é a aderência? Qual? No máximo 30%, 50%. A Do medicamento. pessoa vai no médico, Ela vai no médico, recebe a receita, e não 30, compra, não toma o 40% remédio. que vai tomar esse remédio. Ah, ou que vai nossa. tomar de forma contínua como tem que ser. Às vezes toma um mês, 2 meses e Ou larga. toma errado. Ou Ou toma não errado. toma, ou toma errado. Ou toma né? errado. Então a gente tem uma Caramba. lacuna enorme. Então, por isso entre que a gente está adoecendo muito, né? Dá Pelos pra dois entender motivos. que as né? pessoas realmente estão sem tratamento, sem um suporte emocional para realmente fazer esse processo de mudança, ou que seja um suporte emocional para ter aderência medicamentosa. Exatamente. Essa Falta parte isso do também. suporte emocional é super importante, porque às vezes uma obesidade está escondendo ali um grande buraco Geralmente existencial, ou isso. às vezes um trauma, um abuso, Exatamente. né? Alguma coisa que não está sendo abordado, só está se olhando o sintoma. Mas e a causa? E para a gente ter uma cura de fato, não sei se vocês gostam de falar de cura, mas para a gente ter saúde, porque a doutora que estava aqui falou que na medicina não se fala de cura. Não pode falar de cura, que os O médicos. médico não... tem medo de falar de cura, mas a gente exato. fala de cura sim. Fala, então tá. Que bom. Mas os médicos têm Aí eu medo fiquei mesmo. com isso na cabeça agora. Essa questão da cura é justamente porque não faz a mudança comportamental. Exatamente. E aí a doença fica ainda patinando. A gente só consegue a cura quando a gente chega na causa, porque senão Isso. você fica ali enxugando gelo, né? Exatamente. No sintoma. Perfeito. Acho que essa E análise... essa era a sensação que a gente tinha